Lembrando que o Alberto, nós temos direito a 5 delegados, e dos delegados, um é de direção, a direção na reunião de de terça-feira, segunda-feira, nós escolhemos o nome do Alberto para representar a direção, tá? Alberto, esse de camisa vermelha, tá? E a chapa tribo, sobraram 4 vagas para ser disputado. Das 4 vagas, a tribo teve 60 votos, dando direito a 2 delegados. O espaço livre teve 15 votos, dando direito a 1 voto. E os independentes teve 11 votos, dando direito a 1 voto também. A um delegado, quer dizer. Delegado. A tribo 2, espaço livre 1, independente 1, ok? Apresente os nomes à Secretaria do Sindete o mais rápido possível, que a plenária agora, dia 19 e 20, a Cazuca pede para a gente encaminhar para a Secretaria os nomes, né, os relatórios e a ata da Assembleia com antecedência, ok? Encerrado esse ponto de pauta, próximo ponto de pauta, eu quero que apresente aqui para nós os materiais, né, que estarão sendo aprovados aqui para se ter baixa, que é patrimônio da entidade sindical. Baixa de material e descarte do Sindete. Descarte do Sindete. Então, eu queria que alguém... Veridiana apresenta aqui como é que está a questão do material, enquanto ela salva aqui a ata e apresenta. Não é para embora, patrimônio da entidade e é responsabilidade de todos nós, não é da direção não. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uma rapidinha explicação, é o seguinte, nós já fizemos de acordo com o nosso estatuto, ele só fala no que compra. Os artigos 8 e 10 deveriam especificar que a administração, aquilo que não serve mais, que está sucateado, deve se dar baixa qualquer patrimônio, seja ele público, seja ele numa empresa, seja ele na sociedade que é dos trabalhadores. Então a gente elaborou uma resolução que teve a análise do contador, do setor jurídico, com a análise também da coordenação do Conselho Fiscal, né? Então a resolução vem ajudar a organizar como que a administração geral e a finança, com o parecer do Conselho Fiscal, deve fazer o descarte, porque o estatuto não deixa claro, certo? Por isso que a gente tem que trazer aqui para a Assembleia. Depois disso, a gente analisando item por item, das questões, a gente fez uma lista que são 46 itens de patrimônio que não tem manutenção, outros não tem mais uso na entidade, que não pode ficar entulhando a entidade, porque eles vêm amanhã sumir, e aí qualquer coordenação que tiver aí, essas coisas sumir e não aparecer, é como no setor público, ela tem um custo, né, para quem estiver lá, se for justificado na justiça. Tem patrimônio aqui, por exemplo, que já estava listado para dar baixa há 8 anos atrás. Então só agora a gente juntou tudo, relacionou, fizemos uma lista de 46 itens, né, que depois eu vou mostrar as imagens deles, rapidinho. E para isso a gente tem que trazer, depois de aprovado na coordenação, na coordenação geral, também com o parecer do Conselho Fiscal, a análise jurídica, a gente traz para a Assembleia fazer o referendo, né, da resolução, para que a gente envie isso para o contador, porque o contador faz a baixa e no Congresso ele apresenta na lista, né, de patrimônio o que foi dado baixo, o que não é mais patrimônio do sindicato, ou não esteja lá entupido o sindicato com coisa que não tem mais uso e nem serve mais, não tem conceito, não tem como usar. Depois disso, a análise que a gente tem é o seguinte: a gente vai fazer um documento, doar isso tudo como uma entidade e reciclar, né?
E a partir da entidade ela dá o fim que ela achar melhor. Alguns é para reciclar, algumas coisas aproveita com um pedaço aqui, uma outra peça ali. Né? Então eles é que vai também, então a gente vai doar isso para as entidades também constituídas, conforme o estatuto diz. Se o sindicato for desfeito, não existir mais, todo o patrimônio dele será doado a entidades congêneras, ou seja, a outro sindicato ou entidade da população. Então o patrimônio também que é descarte, que a gente relacionou, que não serve mais para a entidade, não pode ser vendida e não tem mais nenhum uso, naturalmente que a gente doa isso para a entidade de reciclagem e aí ela toma as providências que for necessárias. Suspende um pouquinho a resolução. Vamos mostrar as imagens lá só primeiro. Essa é a resolução. Não, daí você tem que... Vou mostrar o equipamento. Não, gestão sintética. Não precisa não, vai fazer tudo isso. Ó, pode ser assim. Sim, não pude. Tá dando para vocês verem? Tá fazendo legal. Só para a gente não tomar muito tempo. Algum desses que aparecer aqui, por exemplo, não, nessa lista todos, nenhum tem nenhum recurso, tem uma máquina dessa, alguns monitores têm, aquela televisão não está na, ela está ali na linha, mas não vai ser doada ainda não, cara, ela é do sindicato. Esse armário tem condições de ser arrumado, esses dois freezes, por exemplo, tem que fazer resfriador e outro congelador. Esse já está em uma entidade que não tem freezer, depois vai ser doado para ela, porque ela tem que fazer manutenção. Monitor daqueles ali, alguns, para quem não tem, por exemplo, no caso da entidade, né, pode montar, que não tem como comprar, eles ainda servem ainda, mas são vapor. Os CPU, nenhuma são proprietários, porque não tem como fazer manutenção, não tem nem peça mais para isso, tá certo? Essas mesinhas já estão todas quebradas, ali parece que elas estão até bonitinhas, mas tem umas quebradas, falta peça para cada um, não tem como arrumar, que são aqueles materiais que não tem conceito, tá certo? Então esses aí são o material que está entulhando lá, cadeiras quebradas, mesa quebrada, faltando peça, sofazinho todo rasgado. E não tem nenhum conceito que não compensa, tá certo? Então marca lá para a resolução, por favor. Vocês querem que leia a resolução ou pode ir direto para a aprovação? Direto? Então a mesa, por favor. Depois da gente fazer um amplo estudo com a nossa advogada do sindicato, né, consultar o nosso conselho fiscal e depois de reunir a direção do sindicato para tratar dessa questão que trata do patrimônio da entidade sindical. É sucata, mas é patrimônio. Ele consta lá como dinheiro. Qualquer coisa que sumir de lá, se por velho ou não, quem desaparecer de lá sem autorização da Assembleia, a direção sindical tem a responsabilidade de ressarcir a entidade sindical. Por isso nosso sucesso, tirando foto, filmamos para evitar qualquer problema com o patrimônio da nossa entidade sindical. A gente estamos, nos próximos dias, né, a greve deu uma atrapalhada, a proposta dessa coordenação, da gente numerar os patrimônios, conforme solicitou o próprio Conselho Fiscal, logo depois que assumiu a gestão este ano, esse novo Conselho Fiscal. Então a gente, depois agora da greve, a gente vai estar tomando as providências de estar numerando os patrimônios para depois de colocar os números ali. Vocês viram que o Veridiano, que ficou por conta de tomar conta dessa parte, ele tomou cuidado de numerar todo esse patrimônio para estar colocado em ata e relatório. Não tem problema depois. E qualquer outra dúvida, a gente temos também o nosso contador, que é o que tem as notas fiscais desse patrimônio. Tá? Lá, automaticamente, as notas fiscais vão dar baixa depois que a gente aprovar aqui na Assembleia. Então, vamos lá. Dada a apresentação aí pelo companheiro Veridiano, companheiros favoráveis que a Assembleia autorize, né,
acho que assim, é a primeira vez, né, a Assembleia autoriza a baixa desse patrimônio da entidade sindical. Por favor, levante o braço. Ok. Contrários? Abstenção? Com uma abstenção, aprovada aí a baixa desse patrimônio, né, que terá o destino adequado para descarte, viu? Não vai ser jogado no lixo. Tem cooperativas, né, que recicla e dá destino legal para esse lixo tecnológico que foi apresentado para vocês. Então, a prova terminou esse ponto de pauta. Passaremos para o próximo, que é a autorização para ingresso com ação judicial. Eu queria chamar a Luana, ela faz parte da nossa assessoria do jurídico, e chamar juntamente com ela o Eurípides e o Alberto, né, que são coordenadores de assuntos jurídicos para compor a mesa, juntamente com a nossa advogada, né? A nossa advogada está de férias, a doutora Arlete, e a Luana está aí, mais a Sara, que é da assessoria dela, nos ajudando a entidade sindical aí, que diz respeito aí a situação que ocorre durante esse período que a nossa advogada está de férias. Então, eu passarei para o Eurípides e o... Pode estar olhando as crianças? Babá. Eu vou passar para o Eurípides, não vamos fazer não. Vou passar para o Eurípides, que ele vai fazer uma apresentação do que significa isso, depois ele passará para a Luana para esclarecer o que é essa ação. Bom dia, boa tarde. Essa é uma ação em que... Boa tarde. Essa é uma ação em que ela foi ganha há um tempo atrás, e as pessoas que têm direito são somente as pessoas que estavam sindicalizadas na época. E é feita uma contagem administrativa. Então a doutora resolveu entrar com um processo, está pedindo até autorização para que possa ser contado para as outras pessoas que não eram sindicalizadas na época. As demais considerações a Luana vai fazer para vocês, ok? Passar aqui para a Luana, é trabalhadora do Sintete e assessora a nossa advogada, essa moça bonita aqui. Boa tarde. Bom, o Eurípides falou mais ou menos, é isso mesmo. Em fevereiro de 2010, por meio da FASUBRA, a gente ganhou um mandado de injunção 1554 que estende a aposentadoria especial para o serviço público, porque até então não havia essa previsão. Na verdade, no NJU não tem a previsão da aposentadoria especial para o servidor. Aí, essa ação, em virtude dessa ausência de lei, aí impetrou-se esse mandado de segurança e o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação para os servidores que têm um cargo disponível em lei, porque isso não são todos os cargos. Geralmente é o pessoal do hospital que tem esse direito, que é da área da enfermagem, o pessoal do laboratório, os médicos, geralmente são eles que têm o direito. O que acontece? Como essa decisão é de fevereiro de 2010, a universidade só faz a contagem para os servidores que eram filiados até essa data, até fevereiro de 2010. Os que filiaram após esse período não têm direito, não estão supridos por esse mandado. E aí a gente fez um requerimento para o reitor, para ele pedir a extensão da aplicação do mandado de injunção para os demais servidores, que não foi negado, e em razão disso a gente vai ajuizar uma ação coletiva, se vocês aprovarem, para a gente estar pedindo a aplicação do mandado de injunção 554 para os demais servidores que filiaram após fevereiro de 2010. Em suma é isso, a gente agora precisa da aprovação de vocês. Então, vai ter que explicar o que é injunção para nós. Alguma dúvida? Eu vou... Vem cá, porque está sendo gravado, e depois, aí se alguém lá, daqui 10 anos, daqui 5 anos, questionar e falar, foi, inclusive, tem fala de vários companheiros que tiraram dúvida com a nossa advogada. Está aberta a inscrição. Vamos lá? Mas não tem aquela escrever. Quer saber o que é mandado de injunção? Pois é, explica isso aí.
Mandado de injunção é uma ação judicial específica para quando há ausência legal. Por exemplo, vocês não têm direito, não têm definido em lei o direito à aposentadoria especial. Em razão disso, o meio jurídico para estar conseguindo essa abstenção da lei é através de mandado de injunção. É uma ação impetrada direto no STF, cujos ministros do STF são quem julga. Esse é o mandado de injunção. O que a gente vai entrar agora não é mandado de injunção, a gente vai entrar com uma ação coletiva pedindo a aplicação do mandado de injunção já existente. Mas mandado de injunção é isso, é um remédio judicial no caso de abstenção da lei. Quando a lei não fala nada, a gente entra com esse tipo de processo para o pessoal do STF determinar a aplicação de uma outra lei já existente, que no caso de vocês é a aplicação da Lei 8.213, o artigo 54 da 8.213, que rege o regime geral da Previdência. De vocês é o regime próprio, não tinha essa definição. Aí o mandado de injunção é para isso. E essa para a área hospitalar, não para a área acadêmica, não é? Não é necessariamente para a área hospitalar. Tem alguns cargos da área acadêmica que estão abrangidos, igual o pessoal da química, às vezes a universidade faz a contagem. Porque o que acontece? Esse mandado de injunção, essa aplicação, são para os cargos que têm previsão legal para tanto. Antigamente, antes de 90, os decretos que determinavam, disciplinavam quem tinha direito ou não à insalubridade, eram 2 decretos, que eram 083 e 53.860. Esses decretos definiam quais os cargos que têm direito a esse tipo de contagem. Por isso que tem alguns cargos, por exemplo, vamos pôr o pessoal da limpeza. O pessoal da limpeza, vamos supor, o pessoal da limpeza do Santa Mônica, geralmente quando a gente ajuiza essas ações, não tem direito. Já o pessoal da limpeza do Moarama, quando o juiz concede a perícia, eles já têm direito. Entendeu? Então, assim, pode ser que determinado cargo não tenha direito, outros têm. Eu falo de uma forma geral, porque realmente a universidade, ela não aplica, nem a universidade nem a justiça. A gente entrou com uma série de processos para assistente administrativo, técnico de secretariado, a gente pede aplicação e eles falam que não tem previsão legal, não tem jeito. Por isso que eu falei que é mais para a área da saúde, que realmente quem está dentro do hospital tem o direito, o pessoal da enfermagem, os laboratoristas, os fisioterapeutas, os médicos, eles todos têm direito. Auxiliar agropecuário, vigilante, tudo tem direito. Por que não? Por causa dessa disposição legal, porque tem que ser... Por que não quem entrou depois de 2010? Porque essa é uma ação específica para quem está filiado ao sindicato. A FASUBRA, ela entrou como substituto processual de todos os filiados da entidade. Então, essas ações, elas são abrangentes quem está filiado. Por quê? Porque é uma ação exclusiva. Entendeu? Não tem como o sindicato, é a federação. Isso. Não tem como estender para quem não está afiliado. Porque funciona assim, a gente ajuiza uma ação, vou falar da federação, mas eu vou falar como se fosse sintético, essa ação coletiva. A gente vai ajuizar em nome do sindicato, mas representando vocês. Nós vamos substituir vocês no rol do autor, na parte autora, e vai ajuizar em nome do sintético. É a mesma coisa que a FASUBRA teve. Só que aí, quando a gente ajuiza essa ação, já vai uma listagem de quem estava filiado, porque isso é exclusivo para o servidor filiado. Se o servidor não é filiado ao sindicato, como que o sindicato vai representar alguém que ele que não está filiado, que ele que não é da entidade, entendeu? Por isso que é uma ação exclusiva. Oi? Mas é para isso. Então, por isso, essa ação coletiva é para agora, para quem filiou após 2010. É exclusiva para quem filiou após 2010. Quem filiou antes já está. Hoje, a aprovação é para colocar os que filiaram após 2010. Entrar com um pedido na justiça. É um pedido. Isso, a gente vai entrar com uma ação coletiva, o sindicato, em nome da categoria, os servidores filiados, que preenche os requisitos da ação, do direito à conversão, né, da aposentadoria especial. A gente vai ajuizar essa ação coletiva das pessoas que filiaram após 2010, para que ninguém fique prejudicado. Então, todo mundo que filiou após 2010, a gente vai entrar agora, porque antes não tinha jeito, eles só fizeram a contagem para quem estava filiado por causa disso. E a federação, ela substituiu o sindicato e o sindicato substitui os servidores filiados. Não tem como o juiz falar assim, não tem como chegar um servidor que não é filiado e falar assim, não, eu quero aplicação. Então, como você quer aplicação, sendo que você nem era parte da ação? Porque esse sindicato, ele representa os servidores
que está afiliado à entidade. Se você não está afiliado, por que a gente vai fazer contagem? É impossível, não tem jeito. Toda ação coletiva, o sindicato ele atua como substituto processual da categoria, e aí nessa crise só abrange quem está afiliado ao sindicato. Tanto que quando a gente ajuda esse tipo de ação, já é critério, requisito para esse tipo de ação, a gente juntar a listagem de todos os servidores filiados. Vai ser dado um prazo para quem não está afiliado, filiar para poder entrar nessa ação? Essa ação a gente tem que ajuizar ela em novembro, então até novembro. Então, gente, quem não é filiado, feliz para tentar entrar nessa ação. Não é garantia também. Vai ingressar, Não é garantia também que o juiz entenda para quem filiou depois. A gente vai divulgar isso no ligeirinho, vai pôr também no site, para todo mundo ter ciência disso. Mas, na verdade, o pessoal já estava sabendo. Quem já ligou lá pra a gente já vai comunicando. Ó, tem que filiar, não tem jeito, o juiz não aceita, a gente só trabalha. Não é que a gente só trabalha, não é porque a gente não quer. A gente até pediria, a gente até poderia pedir para toda a categoria. Mas, infelizmente, a gente só substitui processualmente quem está filiado. Quem é nosso servidor, filiado à entidade. Isso é requisito, não é a gente que determina ou não. Não é falar que a gente está querendo que vocês filiem ou não. Infelizmente, é assim que a justiça entende. A gente só pode substituir, a gente não pode substituir alguém que a gente representa. Não tem como a gente substituir alguém que a gente representa no processo. Provavelmente específico dessa questão, né? Coloca também os cargos, né? Para as pessoas que precisam. Quais são os cargos que pode criar só por conta do processo? Não, não é todo mundo não. É mais na área hospitalar. Não é todo cargo. Na verdade, isso é muito geral. Só quando a gente ajuiza a ação judicial. Mas isso é muito geral. A universidade, ela já tem o entendimento dela e ela já sabe quais cargos que ela faz a contagem ou não. Não são todos. Sobre os 3.17, não sei se você vai poder responder. É porque tantos servidores que perdeu essa ação agora dos 3.17. Essa ação dos 3,17, quem teve esse processo julgado improcedente lá na turma recursal em Belo Horizonte, a gente está vendo a possibilidade de a gente estar ajuizando uma segunda ação pedindo o pagamento do restante do retroativo. A gente já prevê esse procedimento, a gente já ajuizou uma ação declaratória lá na Justiça Federal para um servidor, e a gente está aguardando agora a sentença para saber como que a gente vai prover diante dos demais servidores. Até para a gente ter uma segurança, porque não adianta a gente chegar para vocês e falar que a gente vai ajuizar uma ação e depois não ter sucesso, a gente tem que ter essa segurança também. Lá na turma recursal, o que acontece? Infelizmente, lá são 3 turmas. Dessas 3 turmas, em 2 turmas é julgado procedente o processo, e uma dessas turmas perde o processo que eles entendem que já está prescrito. Infelizmente, isso é por sorteio, não tem como a gente determinar. E são 3 turmas, e cada turma tem autonomia entre si para julgar esse tipo de processo da forma como bem entender. Eles baseando em lei, e infelizmente vocês sabem que a lei tem como a gente dar mais de uma interpretação, eles baseando em lei, eles podem julgar da mesma forma. Por isso que tem essas divergências desses processos que perderam na turma recursal, lá em Belo Horizonte, por causa disso, porque elas têm essa autonomia, e tem 2 turmas que entendem que não está prescrito, a gente ganhou as ações, e tem uma turma que entende que está prescrito. Mas a gente já está estudando essa possibilidade, vocês não estão descobertos, a gente já ajuizou uma ação já para ver sobre essa pendência. Então vocês podem ficar tranquilos, porque assim que a gente tiver uma posição, são alguns servidores, não é apenas um ou outro, são alguns servidores que estão nessa situação que infelizmente caiu nessa turma, então a gente já está vendo essa possibilidade também, essa questão. Vocês podem ficar tranquilos, porque assim que a gente tiver um posicionamento definitivo para entrar ou não, a gente vai publicar no ligeirinho e informar o servidor. Luana, Não, está com ela. Só tem um. Luana, não sei se eu vou saber me expressar direito, mas em todo caso,
Quando foi impetrado esse mandato de injunção, ele foi impetrado em função do quê? Porque foram atendidos aquelas pessoas que tinham insalubridade até dezembro de 90. 91 começou a RJ1, de lá para cá não foram mais contemplados. Isso é um ponto. Então, agora eu volto de novo para a pergunta. Quando foi impetrado esse mandato de injunção, não teria que ter sido impetrado em função de quem estava exercendo atividades insalubres e não vinculados aos decretos, conforme você mesmo falou aí, né? Por quê? Porque isso forçaria a alterar esses decretos que discriminam os cargos, porque hoje a gente sabe que existe uma enorme imensidão de servidores em desvio de função, como tem novos cargos também, e por sua vez não estão contemplados. Até mesmo você mesmo citando o auxiliar operacional de serviços diversos, que são de outros órgãos e tudo mais, eu sei que eles também não são contemplados. Trabalham em unidades hospitalares, trabalham na limpeza de rua, e eu sei que os juízes dão conta, né, esse processo. Porque eu acho que se tivesse impetrado ele, nesse sentido, nesse contexto, eu acho que também seria estendido, porque forçaria eles a alterarem, tirarem os cargos e mencionarem a insalubridade e periculosidade. Isso talvez, agora, fazendo esse pedido coletivo, não teria como fazer também esse pedido? Para a gente ajuizar a ação judicial, a gente tem que fazer tudo baseado em lei. Não tem como criar-se lei, inventar história e falar de coisas que não existem. Infelizmente, é assim que funciona. Para a gente pedir a aplicação desse mandado de injunção, para a gente pedir a aplicação da aposentadoria especial para o serviço público, a gente teve que pedir a aplicação de uma lei já existente, que é a Lei 8.213, o artigo 54 da Lei 8.213, dessa lei já existente, e expandir ela para o serviço público. Então, realmente, a gente chegar no juiz e falar assim, não, eu quero que isso seja aplicado para todo mundo que recebe adicional de insalubridade. Não tem lei para isso. Como a gente vai pedir uma coisa que não tem lei? Por isso que, infelizmente, não tem essa possibilidade. Tanto que o fato de vocês receberem adicional de insalubridade ou não, nada importa perante a justiça. O que eles olham é os cargos que estão previstos nos decretos que disciplinam a matéria. Se é anterior a 90, são 2 decretos. Se é depois de 90, são outros 2 decretos. Então, infelizmente, não tem como a gente pedir isso de forma legal, porque não existe lei, nem para o serviço público geral, para nem estadual, nem para os outros entes da federação, e nem para a área privada. No caso do regime geral da Previdência e do INSS, não existe essa disposição legal. Então, infelizmente, não tem como a gente pedir por causa disso. E foi até por isso que a FASUPRA pediu só, de maneira geral, a aplicação do outro, porque é interessante até para a própria federação, a aplicação para todos os servidores. Se existisse a lei, é lógico que a gente ia pedir, mas infelizmente a lei não existe. Igual eu estou falando para vocês, se eles falassem lá, não, é só porque a pessoa recebe adicional de insalubridade, nossa, era muita gente que atende, muito caro. Mas eles nem olham isso. Tanto que quando a gente ajuiza esse tipo de ação, a gente não tem nem que provar se o servidor recebe ou não adicional de insalubridade. A gente tem que provar o cargo que ele exerce. E, infelizmente, não tem lei falando sobre essa questão da insalubridade. Só existe a lei mesmo para os cargos que já estão disponíveis, já estão decretados em lei. Ô, doutora. Não seria possível as entidades sindicais, juntamente com a FASUPRA, pedir alteração dessa lei? Aí isso já é uma questão política já de vocês, né? Tem que batalhar perante lá o Congresso Nacional, pedir para o senador, para o deputado, para ele dar algum deles, né? Eu não sei quem que que representa vocês lá dentro, vocês têm mais influência, pedir para eles fazerem projeto de lei nesse sentido para ser aprovado. Aí já não é judicial, mas também tem como a gente pedir juridicamente o juiz determinar que um deputado ou um senador para fazer a criação de uma lei. Com relação a essa questão, nós temos uma frente parlamentar no Congresso Nacional, na área da educação, onde abrange acho que 3 partidos, PT, PCdoB e PSOL. Então tem uma frente parlamentar lá que acompanha as demandas do serviço público lá, inclusive especificamente também na nossa servidores públicos ligados às universidades, que representando a FASUPRA. Sim.
fazer uma pergunta. Estão conversando mesmo? Eu recebo insalubridade. Eu trabalho em laboratório. A universidade nunca considerou. Aonde foi tirada essa lei para a universidade? Qual é o cargo do senhor? Meu cargo é bombeiro hidráulico. Então, infelizmente esse cargo não tem disposição legal. Essa lei, esses decretos que a gente disciplina até 90 são os decretos antigos, um é de 72 e o outro de 64. E aí, infelizmente, naquela época, é a lei que existia, são os cargos que estavam dispostos lá que a gente tem que aplicar. Entendeu? Realmente não tem nenhuma lei nova, até as leis depois disso, são outros dois decretos, desculpa, eu não lembro o nome, acho que é 3024, 2000 alguma coisa, eu sei que um é de 95 ou de 99, mas eu não lembro o número. Até esses decretos que vieram depois, eles abrangeram alguns cargos dos decretos antigos e ainda restringiu mais a aposentadoria especial. Porque para o governo também não é interessante ficar aposentando todo mundo por insalubridade, né? Então eles nem ampliaram, eles restringiram ainda mais a aplicação da aposentadoria especial. Então, infelizmente, em termos de legislação, a gente está bem, tá bem vago mesmo e a gente precisava talvez de uma nova legislação para especificar mais essa questão. Isso, é uma reforma da Previdência no sentido da aposentadoria especial, porque a legislação mesmo específica, assim, falando, generalizando a questão do recebimento profissional de insalubridade, infelizmente não tem. Como eu já disse, o juiz nem olha isso. O senhor pode receber profissional de insalubridade uma vida inteira. Se o cargo do senhor não tem previsão legal, não tem jeito. A Cília se inscreveu? Não, aí na sua. Tem mais uma inscrita, na sua fala encerra, tá ok? Eu já fui plenamente esclarecida pela Luana que ninguém nunca tinha explicado pra gente que não é quem tem insalubridade que pode comandar a administração, é os cargos. É a primeira vez que a gente vê essa explicação tão clara. Eu só quero te agradecer, Luana, pelo que bom. É isso que eu ia perguntar. Sim. É viável pra gente Comandar de ação coletiva? aposentar nessas pessoas? Quem? Eu sou técnica de enfermagem. Então, vou falar de mim. É viável? Não. A aposentadoria especial aos 25 anos de contribuição, da forma como o governo determinou para vocês, não é viável. Vocês vão aposentar, vocês vão fazer uma média das maiores contribuições de 94 para cá, e o reajuste de vocês vão ser de acordo com o reajuste do INSS. Isso não é viável. Mas o que acontece? Agora eu vou na parte boa da situação, porque isso realmente vai ajudar muito vocês. Para vocês chegar a aposentar integral, o homem tem que ter 35 anos de contribuição e a mulher tem que ter 30 anos de contribuição. Vamos supor que você está na UFO, já exerce um desses cargos que estão abrangidos pelo decreto, e você já está lá, já tem uns 20 anos. Já tem uns 20 anos de serviço público e já tem praticamente, no caso, vamos supor você, que tem 20 anos de serviço na UFO já tem 55 anos de idade, mas não tem seu tempo para aposentar. Aí o que acontece? Essa ação vai dar a você 2 meses a cada ano trabalhado. E aí durante esses 20 anos, você vai ter esses 2 meses a cada ano trabalhado. E já vai 20 vezes 2, você já vai ganhar 40 meses a mais, que isso dividido por 12 vai dar uns 4 anos, quase 4 anos. Você já vai para 25 anos de contribuição. Entendeu? Para você chegar aos 30 anos e aposentar integral, que é a maior e melhor aposentadoria hoje dentro da universidade. Tanto que a gente não aconselha outro tipo de aposentadoria dentro da UFO hoje. É só a integral, porque aí vocês têm paridade com o pessoal da ativa, o salário de vocês vão ser ajustados de acordo com o salário deles. Então é a melhor que existe. Então isso tem vantagem sim, é muito interessante para vocês ter esse acréscimo, porque tem pessoas que querem aposentar e precisam de 2 meses e não tem. Se você tem esses 2 meses ou até que se transforma em 4 anos, isso já é muito interessante. Para os homens é ainda melhor, porque eles têm 4 meses. Então, enquanto a mulher ganharia 4 anos, o homem ganharia 8. Entendeu? Porque eles precisam de mais tempo de contribuição e de mais idade. Então, isso é muito interessante. A gente não pode pedir vocês de chegar e falar assim, não, completei os 25 anos de contribuição, independente da idade, quero aposentar. Vocês podem ir lá e aposentar. Vocês têm esse direito hoje, graças ao mandado de injunção. Mas não é vantajoso por causa disso, que vocês perdem a paridade e a integralidade.
entendeu? Mas de qualquer forma é vantajoso para estar aumentando o tempo de contribuição. Às vezes tem servidor que já tem tempo de contribuição demais, até passando, vai aumentar mais ainda, vocês vão receber isso em pecúnia, vocês vão receber isso em dinheiro, em forma de retroativo pela universidade. Então, de qualquer forma, para vocês é muito vantajoso, entendeu? Até para quem já aposentou isso é vantajoso. Gente, eu acho que já está muito bem explicado pela Luana, mas tem uma questão que eu fiz parte de um grupo de trabalho aqui, quando a gente organizou o Sereste. Quem discute questão de saúde do trabalhador, insalubridade, chama Fundacem. Foi criada praticamente para isso. Né? Nos governos Collor para cá, Fernando Henrique, principalmente, ele demitiu a maioria dos técnicos de lá para que não fizesse estudos e avaliações das áreas insalubres dos trabalhadores, né? Nos outros governos também não tem mais aprovado praticamente nenhuma lei nova em relação a isso. O que eu acho que nós, enquanto movimento, temos que fazer? A gente teria que pegar no pé dos deputados para rediscutir essas leis e renovar as leis. E colocar a Fundacem para trabalhar nos estudos que hoje implicam na nossa saúde e nas nossas questões de trabalhador. Só que nenhum governo, né, vai abrir mão ou vai forçar o Congresso ou está mudando a lei para que nós tenhamos um tempo menor para aposentar. Isso nós pode tirar isso de cabeça que não vai acontecer. Existe estudo no Fundacem que nós teríamos que trabalhar no Brasil as questões das leis trabalhistas em relação à idade, ao tempo de serviço, em três instâncias, né? Nordeste, o centro aqui e o sul. Isso, ninguém quer levar isso a sério, por causa da questão de como vive cada parte dessa área. Fundacem tem estudo dizendo que tem parte de cidadão que teria que ter um tempo de aposentar com 25 anos, porque naturalmente, além de não ter qualidade de vida no trabalho, que o trabalho produz para ele não tem condição de ser produtivo. Mas isso não é levado a sério. Então, olha bem se vê. Aí já tem uns 10 anos que a gente vem fazendo essa discussão no Sereste, no Centro de Atenção à Saúde do Trabalhador, e nenhum projeto mais, nenhuma lei, a não ser a norma regulamentadora 32, que é dos hospitais, foi reformada. A única que foi reformada nesses últimos 10 anos. Só para vocês terem uma ideia do que os governantes, né, vêm fazendo em relação à questão do estudo de como vive o trabalhador hoje no Brasil. Encerrou, né, tirar todas as dúvidas, né, os companheiros e companheiras, né, juntamente com a assessoria da nossa advogada, a doutora Alete, que é a Luana. Já vamos encaminhar para a votação. Companheiros e companheiras, que autorize para o ingresso da ação judicial. Sim. Eu preciso da aprovação de vocês para o sindicato ajuizar, ingressar com ação judicial coletiva com pedido de extensão dos efeitos do mandato de injunção 1554, promovido pela FASOBRA, para todos os atuais servidores filiados ao SINTET que atendem os requisitos da referida decisão. É dessa aprovação que a gente precisa. Vou ter mais fácil agora. Companheiros que autorizam o SINTET entre com a ação, por favor, levante o braço. Obrigado. Contrários? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Ok? Deixa eu só mandar uns informes. Vocês viram uma coisa que ela colocou, foi advogado. Não é eu, advogado do sindicato. Não é eu, uma pessoa política. Eu sou o cara político, né? Eu estou na direção do sindicato. Né? O mandato é de 2 anos, né? E se quiser continuar, tem que concorrer. E tem aquelas pessoas que gostam de uma gestão, outras não gostam e fica naquela, né? Aí muitas das vezes as pessoas entram, filiam a entidade sindical, aí sai a direção, entra de outra, vai lá desfilar, porque não vai com a cara do Sérgio, não vai com a cara do outro todo. Isso é ruim porque muitas das vezes tem uma ação, aí vocês viram que ela colocou uma questão que é para os sindicalizados. As pessoas têm que saber, no cenário político, separar o jogo do trigo. Né? Tem muita gente, inclusive os médicos, então ficaram prejudicados com relação a essa questão do mandato de injunção. Tem uma pessoa que é muito amiga minha, que eu posso até falar o nome dele, foi beneficiado, que foi a vida inteira
sindicalizado foi beneficiado pelo mandato de diminuição. Foi o Bosco que trabalha lá no laboratório, colega do Antônio Limão. Ele já aposentou, está dando aula, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber reconhecer não a pessoa que está dirigindo, é a entidade, que a entidade não é da direção, é da categoria. E os trabalhadores lá prestam serviço da categoria, assessora, diretoria, e fala, abre o olho, toma cuidado e assessora a categoria. Então, isso que a gente pede para o pessoal. Não ficar filiando, porque de repente dá um prejuízo jurídico. O pessoal novo que está entrando hoje, daqui um dia tem um processo, aí de repente tem que entrar, de repente está desfiliado, aí vai correr, vai ter que pedir essa autorização de novo. Esse trâmite legal atrasa tudo. Então, nesse sentido, por exemplo, os 3.17, que nós tivemos que correr e fazer uma declaração lá para poder entrar com o processo na justiça. Aí entrou, saiu rapidamente, né? Esse ano já fez um monte de pagamento, então foi tão rápido, porque era sindicalizado, já estava com ação coletiva. Então, isso é muito importante, não é para mim, é para a própria entidade nossa. Então, eu agradeço a presença de todos. O Júlio está aqui, aposentado, vai correr a São Silvestre, se Deus quiser, vai estar representando o Sintete lá. Então, assim, agradeço a todos e a todas, né? Uma boa semana, um bom feriado, um feriado prolongado. Tudo, se for viajar, tomar cuidado ao dirigir, tá? Tomar cuidado com a bebida e até a próxima Assembleia. A próxima Assembleia, gente, dia 6 de novembro, lá no Anfiteatro Novo, lá do outro lado, esqueci o nome, depois a gente divulga aqui. 8C, às 14 horas. Feliz Natal a todos.